No calor político e social que envolve o Burkina Faso desde a chegada de Ibrahim Traoré ao poder, a suspensão da Rádio Omega tornou-se um símbolo claro do novo caminho que o país percorre sob o comando de um jovem capitão que emergiu das fileiras do exército para redesenhar o papel da comunicação, da soberania nacional e do jornalismo em território burkinabé. Esta decisão não foi apenas um gesto administrativo. Foi uma declaração política com múltiplas camadas de significado, capaz de reverberar por todo o continente africano e provocar reações intensas entre os defensores da liberdade de imprensa, os estrategistas da diplomacia regional e a própria população, que vê suas fontes de informação se estreitarem em nome de um novo projeto de Estado. A Rádio Omega, conhecida por sua linha editorial crítica, representava uma das principais vozes independentes do país, com cobertura nacional e forte presença no debate público. Seu conteúdo não se limitava à música ou ao entretenimento. Era, sobretudo, um espaço de confronto de ideias, entrevistas de alto teor político, debates abertos e cobertura de eventos internacionais que afetavam direta ou indiretamente o povo burkinabé. Foi justamente esse protagonismo no campo da informação que colocou a emissora na linha de fogo do governo de transição. O estopim do conflito entre Rádio Omega e o regime de Ibrahim Traoré veio após a veiculação de uma entrevista com um político do Níger contrário ao regime militar instaurado naquele país após o golpe de Estado. A entrevista foi considerada pelas autoridades de Burkina Faso como um ato de propaganda hostil, pois o conteúdo, ao criticar a junta militar nigerina, feria os interesses da nova aliança estratégica firmada entre os governos militares de Burkina Faso, Mali e Níger, uma tríade que passou a se apresentar como bloco contra o imperialismo, contra intervenções ocidentais e a favor da soberania africana. Dessa maneira, não se tratava apenas de uma entrevista, mas de um episódio que, na visão do regime burkinabé, poderia enfraquecer a unidade recém-construída com os vizinhos da região. O governo de Ibrahim Traoré justificou a retirada da licença da rádio como uma medida de segurança e estabilidade nacional. Em seus discursos, Traoré tem reforçado que o país vive um contexto de guerra, tanto contra o terrorismo jihadista que assola o Sahel, quanto contra uma estrutura de dominação estrangeira, seja ela econômica, diplomática ou midiática. Dentro dessa lógica de estado de emergência permanente, toda voz que pareça ecoar os interesses externos é vista como uma ameaça interna. A Rádio Omega, ao veicular opiniões contrárias às novas autoridades nigerinas, foi imediatamente colocada nesse lugar simbólico de inimiga da nação. Essa decisão provocou reações intensas. De um lado, a diretoria da rádio alegou perseguição política e censura, apontando que a entrevista fazia parte de sua missão jornalística de informar, dar espaço a diferentes vozes e promover o pluralismo. Para a rádio, a liberdade de imprensa é uma base não negociável da democracia e não poderia ser relativizada mesmo em tempos de crise política ou militar. O fechamento da emissora para seus representantes representou um claro retrocesso e um atentado à Constituição. Do outro lado, o governo manteve sua posição firme, apresentando a medida como necessária para preservar a coesão nacional e combater a desinformação ao serviço de potências estrangeiras. Ibrahim Traoré e seus porta-vozes passaram a usar uma retórica fortemente nacionalista, na qual o povo é convocado a unir-se contra inimigos internos e externos, e os meios de comunicação são chamados a servir os interesses da pátria antes de qualquer outro princípio. Essa decisão levanta questões profundas sobre o papel da imprensa em contextos de transição política. Pode uma rádio ser fechada por motivos de segurança nacional? Até que ponto a soberania de um Estado justifica o silenciamento de veículos considerados antagônicos? E mais importante, quem define o que é propaganda inimiga ou apenas jornalismo legítimo? São perguntas que ultrapassam as fronteiras de Burkina Faso e atingem o coração de muitas democracias e regimes em construção por toda a África e o mundo. Além da dimensão imediata do fechamento da rádio, esse gesto de Traoré também carrega um simbolismo estratégico. Ao agir contra a Rádio Omega,
o líder de transição envia uma mensagem para os demais meios de comunicação. A neutralidade não será tolerada se ela significar passividade diante das agendas contrárias à nova ordem geopolítica africana. Sob o seu comando, a comunicação passa a ser vista como arma, uma ferramenta de combate ideológico e de resistência à influência externa. Isso se traduz em um chamado aos jornalistas para que se alinhem com os valores defendidos pela transição: soberania, patriotismo, unidade e descolonização cultural. O gesto também fortalece sua base de apoio, especialmente entre jovens e movimentos pan-africanistas que veem em Traoré um símbolo de ruptura com o passado e de revalorização da identidade africana. Para muitos desses setores, a imprensa tradicional faz parte de um sistema viciado, controlado por elites ligadas ao Ocidente. Assim, fechar uma rádio tida como aliada do sistema é interpretado como mais um passo rumo à verdadeira independência da África, não apenas política, mas também informativa. Contudo, o fechamento da Rádio Omega também levanta alertas sobre o risco de um controle cada vez mais autoritário da informação. Ao estabelecer critérios ideológicos para o funcionamento da imprensa, o governo corre o risco de restringir o espaço do contraditório e de apagar as vozes dissonantes que, em qualquer sociedade plural, são essenciais para o debate democrático. Ainda que o momento atual exija vigilância e cautela diante da desinformação, o remédio escolhido, a suspensão total, pode se tornar com o tempo uma ferramenta de repressão a qualquer tipo de oposição. É nesse contexto que o episódio ganha ainda mais contornos complexos. Ibrahim Traoré, que chegou ao poder com a promessa de restaurar a dignidade nacional, enfrenta agora o dilema entre proteger essa soberania e preservar as liberdades públicas. O equilíbrio entre segurança e liberdade nunca é fácil de alcançar, especialmente em países em reconstrução e sob ameaça permanente. A forma como seu governo lidará com a imprensa nos próximos meses poderá definir não apenas o rumo do jornalismo no país, mas a natureza do próprio regime que ele está construindo. A suspensão da Rádio Omega marca um ponto de inflexão. O Burkina Faso entra numa nova fase da sua história recente, onde o jornalismo é redefinido não mais como um campo neutro, mas como território de disputa. A guerra contra o terrorismo e o imperialismo, nas palavras de Traoré, não se trava apenas com armas, mas também com microfones, ondas de rádio e manchetes. E nesse cenário, cada palavra se torna trincheira. Esse novo paradigma de comunicação política sob o regime de Ibrahim Traoré impõe uma série de desafios não apenas aos jornalistas, mas também aos cidadãos que consomem informação e formam suas opiniões através de múltiplas fontes. Ao centralizar o controle da narrativa, o governo de transição delimita o que é considerado aceitável ou não dentro do discurso público, o que, por consequência, redefine o papel da mídia como agente fiscalizador. A suspensão da Rádio Omega é apenas o sintoma mais visível de uma reconfiguração mais profunda, em que o poder busca se tornar o único narrador da realidade nacional. Essa realidade, porém, é dinâmica e repleta de tensões internas. Por um lado, existe um sentimento crescente de nacionalismo que dá sustentação popular às medidas adotadas por Traoré. Esse sentimento é impulsionado pela percepção de que o Ocidente, especialmente a França, antigo colonizador, ainda exerce forte influência sobre os assuntos internos dos países africanos. O ressentimento contra essa presença estrangeira, somado ao desejo de redefinir a soberania africana, cria um ambiente favorável para a aceitação de ações que, em contextos de estabilidade, seriam duramente criticadas. O fechamento de uma rádio nesse cenário pode ser visto por uma parcela da população não como censura, mas como descolonização informativa. Por outro lado, há também uma parte da sociedade burkinabé composta por intelectuais, ativistas, membros da sociedade civil e jornalistas independentes que observa com preocupação essa escalada do controle estatal sobre os meios de comunicação. Para esses setores, a liberdade de imprensa é um dos pilares da reconstrução democrática e não pode ser relativizada, mesmo diante de ameaças externas. Eles alertam que a luta contra o imperialismo não pode se transformar em um pretexto para sufocar o pluralismo, pois isso significaria substituir uma dominação por outra, a do pensamento único. Dentro das redações, o clima é de tensão,
Muitos profissionais da comunicação enfrentam agora uma difícil encruzilhada: alinhar-se ao discurso oficial para manter seus empregos e a licença de funcionamento, ou manter a independência editorial e correr o risco de retaliações. A autocensura começa a se instalar como uma estratégia de sobrevivência, o que empobrece ainda mais o debate público e reduz o espectro de opiniões disponíveis à população. A situação da Rádio Omega também coloca em destaque a fragilidade das garantias legais para o exercício do jornalismo no Burkina Faso. Em teoria, a Constituição do país assegura a liberdade de expressão e de imprensa. Na prática, porém, a aplicação desses direitos depende cada vez mais da interpretação política do momento. Isso revela uma crise institucional mais ampla, em que as regras do jogo democrático são reinterpretadas sob a lógica da excepcionalidade permanente. O perigo reside exatamente aí. Quando o estado de emergência se torna um novo normal, os direitos deixam de ser inalienáveis e passam a ser condicionados à lealdade ao regime. A repercussão internacional desse episódio também não pode ser ignorada. Organizações que monitoram a liberdade de imprensa manifestaram preocupação com o fechamento da Rádio Omega, classificando-o como um retrocesso preocupante. Essas reações não vêm apenas de entidades ocidentais, mas também de redes pan-africanas de comunicação que defendem a independência editorial como um valor fundamental para o progresso do continente. Há, portanto, um debate interno entre os próprios africanos sobre os limites da luta contra o neocolonialismo. Seria legítimo combater a influência estrangeira por meio da repressão aos meios locais? Nesse campo, Ibrahim Traoré adota uma postura que busca justificar todas as suas ações em nome da proteção dos interesses nacionais. Segundo seu discurso, qualquer elemento que enfraqueça a união do povo burkinabé frente ao inimigo, seja ele jihadista, imperialista ou sabotador interno, deve ser neutralizado. Essa lógica da guerra total contra o inimigo invisível torna difícil o florescimento de espaços neutros, pois tudo é politizado, tudo é interpretado à luz da luta entre opressão externa e resistência nacional. No entanto, há algo que essa lógica não consegue controlar: o espírito crítico da juventude africana, que se move nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem criptografadas, nas rodas de conversa clandestinas, nos coletivos de arte e nas universidades. Ainda que a Rádio Omega tenha sido silenciada, o debate continua vivo em outros canais, muitas vezes informais, mas não menos influentes. A informação não desaparece, ela se adapta, encontra novos caminhos, rompe as barreiras. E é justamente isso que mantém acesa a chama da democracia, mesmo nas noites mais escuras da repressão. Os próximos passos de Traoré em relação à imprensa dirão muito sobre a verdadeira natureza do seu projeto político. Ele deseja ser lembrado como o líder que libertou Burkina Faso das garras do neocolonialismo, ou será visto como mais um chefe autoritário que usou o pretexto da soberania para eliminar a dissidência? Essa é a encruzilhada em que o país se encontra. E nessa encruzilhada, a Rádio Omega é muito mais que uma emissora de rádio. Ela se torna um símbolo de resistência para uns, de sabotagem para outros. Mas, acima de tudo, um símbolo de que a luta pela informação livre está longe de acabar. Neste contexto tenso e simbólico, cabe refletir: que tipo de comunicação queremos para a África? Uma que reproduza os discursos oficiais sem contestação, ou que desafie o poder, investigue, provoque, incomode? A resposta não é simples, mas é justamente em tempos difíceis que ela se torna mais urgente. Se a liberdade de imprensa for perdida agora em nome de um bem maior, será possível recuperá-la no futuro sem pagar um preço ainda mais alto? Essa é a pergunta que todos, governantes, jornalistas e cidadãos, precisam fazer antes de aceitarem o silêncio como norma. A suspensão da Rádio Omega por ordem do governo de transição de Ibrahim Traoré não é um ato isolado, é o reflexo de um movimento muito mais amplo que vem ganhando força em diversas partes do continente africano. Trata-se da transformação da mídia em um campo de batalha simbólico, onde se travam disputas ferozes entre soberania e globalização, entre controle estatal e liberdade informativa, entre o desejo de uma identidade africana autêntica e as pressões de um mundo cada vez mais interconectado. No caso específico do Burkina Faso, essa disputa ganha contornos ainda mais agudos diante da instabilidade, da presença contínua do terrorismo jihadista e do desmoronamento da confiança popular nas instituições tradicionais.
A decisão de Traoré de suspender a licença da Rádio Omega sinaliza acima de tudo a intenção de redefinir o papel da mídia dentro do novo projeto de Estado que ele está tentando consolidar. Para Traoré, a comunicação não deve ser apenas um instrumento de informação, mas uma força estratégica ao serviço da construção nacional. Essa ideia resgata, em parte, modelos de regimes passados que viam na imprensa uma extensão do Estado, um canal para propagar valores patrióticos, mobilizar o povo, proteger a soberania e promover uma narrativa unificada. No entanto, ao aplicar essa lógica, o governo de transição entra em choque direto com os princípios que fundamentam o jornalismo moderno: pluralidade, independência editorial e fiscalização do poder. Essa tensão se expressa com força no discurso público adotado por Traoré. Desde sua chegada ao poder, ele tem sido incisivo ao denunciar o papel da imprensa ocidental, que, segundo ele, age em conluio com interesses imperialistas para desestabilizar os governos que não se alinham aos padrões neoliberais. Essa crítica ecoa entre muitos jovens africanos, que veem com desconfiança os veículos internacionais que insistem em retratar a África através de lentes eurocêntricas, focando quase exclusivamente em guerras, fome, corrupção e miséria. Ao propor um corte com essas influências externas, Traoré tenta criar um ecossistema de comunicação mais africano, mais comprometido com os interesses locais. Ao menos é o que afirma. No entanto, o problema é que, ao suspender a Rádio Ômega, ele não apenas rejeita as vozes de fora, mas também silencia as vozes internas que não se alinham ao novo status quo. Isso compromete o próprio princípio de soberania que ele pretende defender. Pois uma nação verdadeiramente soberana não é aquela que cala seus dissidentes, mas aquela que permite que todas as correntes se manifestem, mesmo que discordem do poder estabelecido. A força de um governo popular está na sua capacidade de conviver com a crítica, de responder aos questionamentos, de se adaptar às demandas da sociedade, e não em controlar todos os canais de comunicação para evitar desconfortos. Nesse ponto, vale destacar que a Rádio Ômega representava justamente esse espaço de diversidade de vozes. Ao abrir microfones para diferentes setores da sociedade, incluindo opositores, intelectuais críticos, analistas independentes e até líderes religiosos e comunitários, a rádio cumpriu um papel essencial na construção da opinião pública. Sua suspensão, portanto, não atinge apenas uma empresa de mídia. Atinge diretamente o direito da população de ter acesso a múltiplas perspectivas sobre os fatos que moldam sua realidade. A estratégia de fechamento não só limita a circulação da informação, como também inibe outras rádios, jornais e portais de internet que, ao verem o que ocorreu com a Ômega, passam a revisar seu conteúdo e evitar pautas sensíveis. O efeito é imediato. A imprensa como um todo entra em modo de defesa, e o debate público empobrece. Temas fundamentais para o futuro do país, como a transparência da transição, os planos de segurança, a cooperação internacional, a reforma do exército, os direitos civis, começam a desaparecer do noticiário, substituídos por pautas inofensivas ou alinhadas ao discurso oficial. Nesse ambiente, cresce o papel das redes sociais como canais alternativos de informação e resistência. Muitos jovens, especialmente nas áreas urbanas, passaram a acompanhar blogs, canais de YouTube e perfis independentes que comentam a política nacional de forma crítica. Mas esses espaços, embora fundamentais, também enfrentam perseguições e tentativas de regulação. O governo, atento ao poder de mobilização digital, já iniciou iniciativas para controlar o uso da internet, justificar bloqueios temporários e monitorar conteúdos considerados subversivos. Assim, mesmo um ambiente virtual corre o risco de se tornar um território restrito. A situação torna-se ainda mais delicada quando analisamos o contexto regional. O Burkina Faso faz parte de uma tríade de países, ao lado de Mali e Níger, que, após rupturas institucionais, passaram a adotar uma agenda geopolítica semelhante. Esses três países romperam com blocos como a CDAE e anunciaram uma nova aliança militar e diplomática, com base em princípios de autodeterminação e rejeição à tutela estrangeira. No entanto, esses mesmos países têm adotado medidas que, para muitos analistas, revelam uma tendência de autoritarismo crescente. O fechamento de meios de comunicação, a repressão a manifestações e o controle de ONGs e organizações da sociedade civil tornaram-se práticas cada vez mais comuns. Dentro dessa conjuntura, o fechamento da Rádio Ômega serve também como uma demonstração de força para os demais parceiros da aliança. É como se Traoré dissesse: em Burkina Faso, a mídia se subordina aos interesses da nação. Essa mensagem agrada aos setores militares, que veem a unidade de discurso como essencial para vencer a guerra contra o terrorismo, mas desagrada profundamente os defensores dos direitos civis, que enxergam no pluralismo informativo a verdadeira arma contra o extremismo e a radicalização.
Outro ponto que merece destaque é o impacto simbólico dessa decisão sobre a relação entre governo e sociedade. A rádio, como meio de comunicação tradicional, tem uma ligação direta com o cotidiano das pessoas. Ela informa, entretém, educa, conecta. Seu fechamento gera um vazio na vida cotidiana de milhares de burkinabês, principalmente nas regiões onde o acesso à internet ainda é limitado e onde o rádio continua sendo a principal fonte de informação. Ao silenciar a Rádio Ômega, o governo não apenas cala uma crítica, ele rompe uma ponte com o povo. Ainda há tempo de reverter esse cenário. A restauração da licença da Rádio Ômega, acompanhada de um debate transparente sobre os limites e responsabilidades da mídia em contextos de crise, poderia representar um passo importante rumo à maturidade democrática do país. Isso não significa abrir mão da luta contra a desinformação ou da defesa da soberania nacional. Significa, sim, encontrar um ponto de equilíbrio entre segurança e liberdade, entre proteção do Estado e respeito aos direitos fundamentais. Em última análise, o que está em jogo é a alma do Burkina Faso, um país marcado por uma história de lutas, resistências, golpes e reinvenções, mas também por uma sociedade vibrante que nunca deixou de sonhar com um futuro mais justo, mais livre, mais africano. Esse futuro não será construído apenas com armas ou decretos. Ele dependerá, sobretudo, da capacidade de ouvir, dialogar, acolher as diferenças e permitir que todas as vozes, mesmo as mais incômodas, possam ser ouvidas. Porque quando um país fecha seus ouvidos, fecha também as portas para o seu próprio futuro.